Então, oficialmente, né, aberto o nosso Meeting RH desta semana. Nívia, muitíssimo obrigada pela sua disponibilidade novamente em estar aqui nos apoiando, contribuindo com o seu conhecimento. Você que é uma mulher super badalada, né? A coisa do top voice do LinkedIn, um glamour todo bacana. E estando compartilhando conhecimento com a gente, quero te agradecer do fundo do meu coração, viu? Você sabe que o badalado não enche barriga, não paga conta, né? Então... Muito bom. Então, assim, eu quero mais poder ajudar as pessoas a colocar o meu propósito em prática, que é ajudar as pessoas a terem consciência do poder que elas têm de transformar a realidade, né? E transformar a nossa realidade numa realidade mais justa, mais inclusiva, mais diversa. Que legal, muito bom. Aliança, então, de Goiás, deixa eu ver, Cris, de onde você é, para a gente poder ir colocando aqui as nossas cidades. Nívia, eu deixei você já como co-anfitriã, se você quiser compartilhar a tela com a gente, não sei como que você se preparou para a gente poder fazer. Eu só tenho um slide para guiar a nossa conversa. E aí, eu sei que quando a gente compartilha aqui, eu não sei se eu consigo me ver, porque eu tenho dado muita aula com o Zoom e eu fico muito aflita. Entendi. Eu só enxergo a tela, eu não enxergo as pessoas. Então, acho que a gente pode começar a conversa e depois eu boto o slide só para quem quiser dar uma olhada em tudo, porque eu basicamente coloquei tópicos para a gente conversar. Perfeito, muito bom. Então, a gente vai falar a respeito do desafio dessa liderança, né, desses novos tempos exigindo novos comportamentos de liderança. E o que você tem visto, né, você tem falado sobre o que a respeito desse assunto, Nívia, nesse momento? Tati, eu aproveitei esse começo de pandemia, eu já trabalho remotamente há 2 anos e meio, então para mim não era nenhuma grande novidade. Mas eu vi o frenesi que se instalou desde que a gente teve que, da noite para o dia, começar a alocar grandes contingentes de equipes remotamente, sem ter nunca prestado muita atenção em relação a isso. Nós sempre nos mantivemos na nossa zona de conforto, nos ancorando na legislação trabalhista para não ter a flexibilidade do trabalho remoto, né, do trabalho de casa, o famoso home office ou o no office, que é trabalhar de qualquer lugar. E a gente vem falando muito de home office, mas o que a gente está vendo hoje não é o home office. A gente está vendo as pessoas trabalhando de casa do jeito que dá e não necessariamente preparadas para trabalhar em home office ou em no office. Uma coisa é você ter a possibilidade de escolher, outra coisa é você não ter escolha e ter que trabalhar, se adaptar do jeito que é possível e sem um preparo do ambiente para que esse seu trabalho seja de fato produtivo. Então, a gente está vivendo uma medida de contingência. E no começo desse isolamento social, eu me predispus a acompanhar todas as conversas que eu podia de alta liderança, dos grandes presidentes de empresa, homens e mulheres, de conselheiros, de empreendedores, de todos os líderes da alta liderança, para entender como eles estavam pensando em relação a isso e quais eram os pontos de atenção e principalmente o que eles tinham aprendido ou estavam aprendendo ao longo do processo, porque de fato a gente está vivendo uma situação sem precedentes, que era absolutamente imprevisível, nenhum planeta podia prever isso, e que foi muito subestimada desde o começo. Ninguém imaginava. Eu brinco que eu comecei a pandemia há 4 meses, comecei o isolamento social dia 16 de março, e eu fiz aniversário na sexta passada. Eu nunca imaginei que eu ia ficar 4 meses sem isolamento social e que eu ia passar o meu aniversário em isolamento social. Eu achei que até lá eu já estaria circulando e encontrando as pessoas. Mas aí depois, passado o frenesi das lives e de todas as conversas, onde você via praticamente todo mundo
falando as mesmas coisas, eu tomei a decisão no mês passado, no dia 12 de junho, de criar um programa no LinkedIn, que acontece ao vivo 2 vezes por semana, que chama-se Líder com Neivia, onde eu convido presidentes de empresa, conselheiros, empresários e empreendedores para compartilhar numa conversa super humana, super descontraída comigo, questões que dizem respeito a essa nova liderança, que pode ser remota e pode não ser remota, mas que nesse momento a gente está vivendo um modo que eu adorei. Ontem eu estava numa reunião e a minha interlocutora disse que a decisão deles era o remote first. Então, primeiramente remoto, pelo menos até o final do ano, e depois, quando entrar 2021, eles vão entender se ainda faz sentido para o negócio deles ter escritório físico, ter horário de expediente, porque é uma coisa que, dependendo da natureza do negócio, você consegue ter esse nível de flexibilidade. Então, nós temos hoje um cenário onde o remote first está imperando e ainda vai imperar por muito tempo. Nós temos hoje empresas que dizem que começam a voltar para os espaços físicos, mas com 3 horas por dia, com aplicativo de check-in para justificar por que você tem que ir para o escritório. Então, tem toda uma mudança de contexto, de fato, para quem pode. A gente não está falando aqui de operações fabris, operações industriais, e nem necessariamente varejo, principalmente varejo alimentar e varejo farmacêutico, que nunca pararam, nem hospitais também. Mas o que eu tenho discutido no Líder com Neivia desde o dia 12 de junho, toda semana são 2 grandes líderes, um homem e uma mulher, são temas que eu quero debater aqui com a gente e que passam. Eu vou só compartilhar a minha tela aqui, porque eu consigo ficar no modo que eu enxergo. E que são temas que passam por propósito, pessoas, confiança, respeito, comunicação, colaboração, cultura digital e inclusiva, diversidade, inovação e sustentabilidade. Para mim, os líderes de futuro e os líderes do futuro, e esse futuro que se apresenta para a gente agora, no aqui e agora, são os líderes que precisarão lidar com esses temas de uma maneira muito mais intensa, muito mais verdadeira do que a gente vinha tratando ao longo do tempo, porque a gente não tinha esse senso de urgência. Então, eu sempre começo pelo propósito, porque quando você não tem o contato físico, quando você tem times trabalhando, cada um da sua casa, se você não tiver muita clareza do que nos une e o que nos move, isso não ecoar profundamente em cada um que faz parte daquele time que está trabalhando remotamente, as coisas não vão andar. Então, tudo começa pelo propósito, de fato, por que estamos todos neste barco querendo construir alguma coisa juntos. Depois, uma das grandes descobertas, e logo no começo da pandemia, eu escrevi um artigo que eu dizia que nunca na história, pelo menos nos meus 30 anos de carreira, eu nunca tinha vivenciado um momento onde as áreas de pessoas e as áreas de comunicação tinham sido tão valorizadas e onde a percepção da absoluta essencialidade dessas 2 áreas nunca foi tão grande. Assim como a necessidade dos grandes líderes das empresas de entenderem, finalmente, que as empresas só existem porque as pessoas fazem parte das empresas, tanto como colaboradores quanto como clientes. As empresas são feitas de pessoas para atender necessidades e resolver problemas de pessoas. Só que a gente muitas vezes se esqueceu disso e colocou o lucro ou os resultados acima de qualquer coisa. E nós
vínhamos vendo empresas muito desumanas. A gente nunca falou tanto quanto nos últimos 2 anos sobre a desumanização do mercado de trabalho, do mundo corporativo. Então, tínhamos empresas feitas por pessoas, mas desumanizadas, o que era um contrassenso absoluto. Então, as áreas de pessoas passaram a ser muito valorizadas, desde que a gente começou esse modo remoto, assim como as áreas de comunicação. Por quê? Se as empresas são feitas de pessoas, existe um propósito que nos une, se a gente não comunicar direito, as pessoas não se engajarão. Elas não continuarão interessadas em fazer parte daquele ambiente remoto, mas que une as pessoas. E essa comunicação, ela tem que ser uma comunicação muito simples e muito humana e muito verdadeira. Então, a gente, pela primeira vez, eu tenho visto líderes de empresa se vulnerabilizando de fato, que é uma outra coisa que a gente vem conversando muito, né, da necessidade de se vulnerabilizar, e se vulnerabilizar nada mais é mostrar que você é humano, que você não tem todas as respostas, que você não... Nesse quesito das pessoas, eu ia falar justamente isso, né? Foi um momento onde a gente conseguiu compreender de fato que todos estamos no mesmo barco, somos iguais, então que a hierarquia, quando a gente está falando deste trabalho, né, deste trabalho remoto, dessa colaboração, né, desse ambiente que a gente está vivendo hoje, em muitos casos deixou de fazer completamente sentido, né? Completamente sentido. A gente hoje vê, e como eu estudo muito e dou muita aula sobre cultura digital, sobre liderança nesse tempo, né, de transformação digital, e muito falando da mudança dos modelos hierárquicos para modelos mais organismos vivos e liderança por contexto, liderança situacional. O papel do líder, ele teve que se transformar com uma velocidade, com uma agilidade, que se a gente não tivesse passando por esse momento de isolamento social, talvez daqui a 10 anos a gente ainda estivesse tentando conversar sobre isso. Então, como eu sou uma pessoa absolutamente otimista e eu gosto de ver o copo meio cheio, eu diria que tem um lado bom dessa história, que do ponto de vista de organizações, de modelos organizacionais e de modelos de trabalho, a gente vai dar um salto gigantesco. Porque, de fato, a gente vai olhar para a hierarquia e questionar se faz sentido. Depois de passar 6 meses trabalhando num outro modo operacional, não vai fazer o menor sentido. Eu olho para trás hoje e falo, caramba, em 4 meses a gente tem a sensação que viveu 40 anos de evolução. Então a gente não pode perder isso. Mas eu vejo hoje os líderes muito mais dispostos a mostrarem que eles são humanos, como nós, somos todos humanos, que nós não temos todas as respostas, tá? Desapegar daquela ilusão que nos foi colocada lá atrás, quando a gente aprendia o que era ser líder. Ser líder era um lugar, era chegar num lugar. Isso não existe mais, esse lugar não existe mais, ele evaporou, né? Então, hoje, ser líder não é ter uma posição hierárquica. Ser líder é inspirar as pessoas a se moverem em prol de um propósito comum para melhorar a realidade para todo mundo. Isso por meio de negócios, por meio de empresas, por meio de soluções de problemas de outras pessoas. Então, eu vejo isso como um bônus muito grande dentro desse modelo que a gente está vivendo. Obviamente, quando a gente tem um propósito em comum, confiança nas pessoas, né? Trabalhamos com pessoas, confiamos nessas pessoas, respeitamos essas pessoas
e nos comunicamos de maneira absolutamente humana, simples, acessível e verdadeira, a gente consegue passar por esse momento todo mundo junto e sai todo mundo muito mais fortalecido e mais produtivo também. E quando eu falo de respeito, o confiança é assim, é uma coisa que a gente vem dizendo há muito tempo, mas vem praticando muito pouco. E o confiança passa totalmente por essa revisão de modelo, porque se eu não te vejo mais do meu lado, todos os dias, das 8 às 18, das 9 às 18, qualquer que seja o horário fixo do expediente, eu tenho que revisitar a maneira como eu avalio o seu trabalho. E eu vou te cobrar pelas entregas que você faz, pelo seu comprometimento com o trabalho, que vai ser medido pela entrega que você faz, não pelas horas físicas que você trabalha no expediente físico de um lugar que se chamava escritório. Então, isso é uma coisa que faz muita diferença do ponto de vista do respeito e da confiança nas pessoas. E o respeito, Tati, eu gosto muito de uma ação, gosto muito de trazer essa ação que o João, presidente da Natura, fez. Ele mandou um bloqueio de agenda para todo mundo da Natura de meio-dia às 2. E as pessoas, obviamente, o presidente mandou, todo mundo, né, vai lá e aceita, não sabe nem o que é, nem questiona. E, na verdade, era um recado dele para que todo mundo respeitasse os seus tempos e reservasse horários fixos para respirar, para almoçar com a família, para ter um pouco de horários certos para algumas coisas de respiro dentro da sua agenda nesse modo remoto. Porque o contraponto que eu tenho visto, eu falei hoje com uma vizinha minha aqui que está doente, né? Está com uma lombalgia horrorosa, teve que ir no médico, está tomando medicamento pesado, está fazendo fisioterapia, porque ela sentou na cadeira quando virou o modo remoto e ela trabalhou como uma louca, uma reunião atrás da outra, um Zoom atrás do outro, sem descanso, e arrebentou a coluna dela. A gente estava conversando sobre isso antes da gente entrar ao vivo aqui. Então, a gente precisa ter respeito pelo nosso corpo também, pelo nosso tempo e pelo nosso ambiente. Então, uma das coisas que eu não marco de jeito nenhum nesse momento remoto, eu não marco nenhuma reunião de meio-dia às 2. Eu já não fazia, depois que eu vi a iniciativa do João, é que eu não faço mesmo. Por quê? Porque embora eu tenha 2 filhas, mas elas são adolescentes, eu tenho uma infraestrutura em casa, eu consegui manter essa infra, então não tenho que ficar me preocupando com fazer comida, fazer almoço, nada disso, mas tem muita gente que não tem como não se preocupar e que precisa, e que tem filho pequeno, e que está fazendo homeschooling das crianças, e que tem que garantir um monte de coisa. Então não é justo, não é respeitoso pelo tempo do outro, pelas necessidades do outro. Cadê a empatia, né? Que a gente não pense nisso. Então eu não marco nada, tanto que a história do líder com Neiva, eu marquei às 4 da tarde, terça e sexta às 4 da tarde. E aí todo mundo dizia, mas por que você não faz às 6 ou às 7? Eu falo, porque às 6 ou às 7 a gente vai competir, primeiro, com todo mundo que está fazendo live, segundo, a gente esquece que as pessoas têm vida e que uma coisa é você participar de uma live uma vez às 7 da noite, outra coisa é você marcar um horário fixo 2 vezes por semana às 7 da noite. É completamente diferente. Então, vou criar, se os presidentes de empresa conseguem abrir a agenda para conversar 1 hora comigo às 4 da tarde, eu tenho certeza que você consegue colocar na agenda de acompanhar. E se não conseguir acompanhar, assiste gravado depois, não tem problema, né? Então, assim, respeito e confiança e respeito pelas pessoas,
E uma comunicação humana, verdadeira, simples, acessível, é absolutamente necessário nesse momento. Além disso, e é uma consequência, se eu tenho tudo isso, se eu tenho propósito, se eu entendo que as empresas são feitas de pessoas para pessoas, se eu respeito e confio nessas pessoas, comunico de maneira humana, acessível, simples e verdadeira, essas pessoas vão colaborar entre si. Então é disso que a gente está falando quando fala de cultura colaborativa. É esse tripé aqui que eu coloquei do lado direito do slide: propósito, confiança e comunicação. Se a gente tem isso muito claro e acessível para todo mundo, nós conseguimos criar um ambiente, uma cultura colaborativa. E ao criar uma cultura colaborativa, a gente tem que entender que a tecnologia que hoje nós temos para possibilitar esse momento trabalho remoto vai fazer parte da nossa cultura, porque somos nós, pessoas que fazemos parte das empresas, que criamos, retroalimentamos ou transformamos a cultura da nossa empresa. É pelas nossas práticas, pelos nossos hábitos, pela revisão dos nossos valores, do que é essencial para a gente, que a gente vai transformar ou retroalimentar a cultura da nossa empresa. Depende muito do estágio de que cada empresa esteja. Então, quando a gente pensa na famosa transformação digital, a gente está vivendo essa transformação na nossa vida pessoal e agora, por conta desse modo remoto, no nosso mecanismo de trabalho. Se a gente, passando esse momento de isolamento social, equalizando o trabalho remoto com o trabalho presencial, se a gente mantiver na nossa prática essa mentalidade do que a tecnologia nos possibilitou de acesso, de flexibilidade, de colaboração, a gente consegue transformar a cultura da nossa empresa com uma agilidade que a gente não achava que era possível. Então, toda vida que eu vou dar aula de transformação digital, eu pergunto, quem que você acha que mais acelerou a transformação digital? E a resposta é o Covid-19, porque se existia alguma empresa, algum negócio que não estava pensando em olhar para a tecnologia como um meio de simplificar negócio, de facilitar o acesso, de ter um canal de comunicação muito mais fácil e rápido com seus clientes, para entender as necessidades dos seus clientes, essas empresas mudaram de ideia porque foram praticamente obrigadas a mudar. E muitos negócios estão revendo seus modelos e entendendo que é possível existir de outra maneira, que era impensada até o começo desse ano. Então, quando a gente retroalimenta ou constrói ou transforma essa cultura digital, a gente tem que pensar também em olhar para uma cultura inclusiva, que inclua de fato todas as pessoas e que dê oportunidades iguais para todas as pessoas. Porque se todas as pessoas estiverem remotamente em casa, cada uma entregando o melhor de si, dentro de grupos multifuncionais, que olham para o talento das pessoas, e cada talento é complementar de um grupo de trabalho, nós teremos também a possibilidade de incluir sem muito viés. Porque você não vai ter uma série de preconceitos e de vieses inconscientes que você tem quando você está olhando presencialmente, quando você está julgando presencialmente as pessoas. Então, eu vejo muita movimentação, muita gente sendo contratada nesses 4 meses. Ontem mesmo, essa moça que eu estava conversando, ela foi contratada para a empresa onde ela está por Zoom. Ela não conhece presencialmente nenhum dos líderes com os quais ela conversou, nem o líder da empresa dela, para quem ela se reporta. Ela nunca esteve fisicamente no escritório da empresa onde ela trabalha.
E assim tem vários. Se a gente passar meia hora no LinkedIn, a gente vai ver a quantidade de histórias de pessoas que foram contratadas e que já entraram nesta nova cultura das empresas, nesse modo remoto, nesse modo digital. E aí, só para não alongar muito a nossa conversa aqui e abrir de fato para o bate-papo, a partir do momento em que você tem uma cultura digital inclusiva, você vai entender que vai ser muito mais fácil atrair pessoas diversas para a sua empresa, para a sua organização, pessoas com pontos de vista diferentes, com mobilidade diferente, com localidade diferente, com formação diferente, com idade diferente, com qualquer gênero, com qualquer orientação sexual, porque você vai estar buscando o talento das pessoas e não mais olhando para estereótipos do que se parece ou não com a minha empresa. Não vou estar buscando nada parecido comigo, eu vou estar olhando para o talento, e o talento pode estar em qualquer lugar. O talento pode estar no Egito. Se eu trabalho numa empresa que o idioma de comunicação é inglês, eu posso trabalhar com gente de qualquer lugar do mundo, que está sentada em qualquer lugar do mundo, porque a tecnologia hoje permite que a gente tenha essa possibilidade. E aí, quando a gente tem um ambiente verdadeiramente diverso, nós garantimos que teremos inovação. Porque sem diversidade você não vai ter inovação. Não existe essa possibilidade. Quando você só tem gente parecida no mesmo ambiente, gente que só tem o mesmo ponto de vista, ao longo do tempo não existe divergência, não existe troca. E, como já dizia o Nelson Rodrigues, toda unanimidade é burra. E eu diria, eu vou além, toda unanimidade é estéril. Porque não tem como você trazer inovação se todo mundo pensa igual. E as empresas que não inovarem nesse novo mundo, nesse mundo pós-pandemia, elas não vão existir no futuro. Então, os líderes que não entenderem que a diversidade é quem traz a inovação para a sua empresa, e é essa inovação que vai garantir a sua sustentabilidade como empresa e a sua relevância no mercado, é a diversidade e a inovação. Porque se eu tenho perfis diversos, a chance de eu ter representantes legítimos de toda a diversidade da sociedade para a qual eu trabalho é muito maior. Então eu garanto que eu vou continuar relevante, que eu vou continuar atento, ouvindo, entendendo quais são as novas demandas que vão se transformar cada vez mais com mais velocidade. Então, basicamente, para fundamentar a nossa conversa, era isso que eu queria compartilhar com vocês de tudo que eu venho discutindo, que eu venho provocando de reflexão nos meus artigos, no programa, nas minhas conversas, nas minhas reuniões com os líderes das empresas. Que legal, Neivia. E essa fala sua, na verdade, né, de a gente estar vivendo um momento diferente, e esse momento diferente ele está cobrando a gente, ele está esperando que a gente tenha comportamentos diferentes. Eu acho que é realmente esse olhar agora para o novo, mas no sentido assim, ok, a pandemia ela já se instaurou, a questão do trabalho home office já é realidade. Agora eu acho que as discussões precisam ser, e agora para frente? O que eu faço de agora para frente, né? O que eu não quero que volte mais como era? O que eu estou aguardando ansiosamente para voltar como era? Então, o líder, em muitas situações, ele vem tentando provocar ainda a gestão de pessoas da equipe dele no modelo antigo, né? Porque, embora a situação tenha mudado, ele ainda não mudou. Aí ele tem dificuldade para aquilo, e a dificuldade que ele encontra, ele entende que é por causa do momento, né? E eu tenho dito muito isso, não é o momento, né? As pessoas e as situações, elas estão sendo transformadas o tempo todo. E se você não acompanhar essa transformação, você vai ficar de fora dela, porque existe uma grande probabilidade aí de você de repente, não conseguir se recolocar nesse mercado realmente novo, né? Então,
o líder, ele vem enfrentando muitos desafios, né? Principalmente por essa ótica de, às vezes, tá entendendo que isso é só uma questão de momento, né? Não, é um momento, Tati. Daqui a pouco voltam as coisas ao normais, daqui a pouco isso passa, né? E eu tenho tentado levar adiante a provocação de que não vai passar. O momento, a situação do Covid talvez passe, mas a gente já não sabe mais. Será que não vem outro vírus por aí? Será que quais serão os nossos próximos desafios, né? Hoje eu estava planejando, conversando com o professor Milione, ele está me ajudando a montar um comitê para a cocriação do CONGR 2021. Eu acabei de entregar o 2020 e a gente estava discutindo 2021, e aí a questão que eu falei assim, como será que estaremos em março do ano que vem? Eu falei assim, bom, independente de como estaremos em março do ano que vem, a gente já vai precisar montar um congresso que realmente represente tudo aquilo que a gente já aprendeu. Então, a questão da localização, a gente já entendeu que essa questão ela pode ser muito mais expansiva. A gente já compreendeu que talvez eventos híbridos sejam muito relevantes, né? Que você ter um momento de estudo realmente e colocar esse momento de estudo na sua agenda, você consegue se planejar para aquilo. Então, a gente está tentando não ficar tentando adivinhar, né, o futuro. Não adivinha o futuro, lida com as situações todas que já foram apresentadas para você, e tantas coisas novas, né, acabaram surgindo nesse momento todo, né, Nívia? Eu acho que é o momento da gente testar muita coisa também. É tudo que a gente vinha falando muito no discurso, colocar em prática. Então, eu sempre faço uma analogia, Tati, que é assim, nós somos muito inconscientes em relação ao quanto viver é existir em beta. Porque a gente não tem ensaio, não dá para voltar no tempo e fazer diferente. Então a gente está sempre em beta. Essa inovação das startups, dos MVPs, nada mais é do que um reflexo da nossa vida, da hora que a gente nasce até a hora que a gente morre, a gente está sempre em MVP. A gente está sempre em produto mínimo viável, a gente está sempre testando, errando, aprendendo, escalando, pivotando. Essa é a nossa vida. Só que a gente não tem consciência disso porque nós somos educados a achar ilusoriamente que a gente controla as coisas e que está tudo sob o nosso comando. Não tem nada no nosso comando. Então, o que tem no nosso comando, o aqui e agora? E o que eu faço com o que acontece comigo? Isso que está no nosso comando, a maneira como eu reajo em relação ao que acontece comigo. Dá para planejar? Dá. Só que assim, se você ficar agarrado no planejamento e se frustrando porque você não consegue controlar o mundo, você vai travar. E aí você não inova, você não faz nada de diferente. Eu gosto muito do tema que você puxou em relação ao trabalho, porque eu acho que temos um desafio e uma oportunidade muito grande agora de entender de uma vez por todas, que era também uma coisa que a gente vinha falando muito, mas vinha falando e fazendo de conta que ia acontecer daqui uns 30 anos, quando a gente já estivesse saindo do mercado de trabalho, né? E está acontecendo agora, que assim, gente, vamos parar de falar de emprego e vamos falar de trabalho? Emprego, com carteira assinada, CLT, com esse monte de benefício que a gente tem, vai ser cada vez menos. A gente vai falar de trabalho, a gente vai falar de valor que a gente entrega, a gente vai falar de como é que eu aloco melhor o meu tempo nos projetos que fazem parte do que eu quero entregar para o mundo. Como é que eu alinho o meu propósito com vários propósitos de projetos que têm o mesmo valor que eu tenho? E não ficar preso numa estrutura hierárquica, física, ultrapassada, só para ter uma ilusão
de estabilidade. De segurança, é isso mesmo. Insegura, porque é pura ilusão. Eu tenho um amigo da LHH que eu me divirto quando ele diz assim, gente, vocês se iludem, né? Porque vocês acham que quando vocês têm carteira assinada e CLT, tá escrito lá, trabalho por tempo indeterminado. Tempo indeterminado pode durar a vida inteira, mas pode durar um dia, né? Porque vamos lá, quando você não é, pensando nos modelos antigos de trabalho, né, de CLT, quando você não é mais útil para a empresa, o que acontece? Você é demitido. Então, você está sempre à mercê da vontade, dos caprichos, da estratégia de uma empresa. Quando é que você vai puxar esse protagonismo para você e decidir, de fato, comandar? Se você pode fazer alguma coisa, é comandar a sua vida e o seu trabalho. Tomar isso para você e dizer, eu vou ser o dono, a dona do meu trabalho, do meu tempo. O que eu tenho de mais valioso? O meu tempo. Como que eu vou alocar o meu tempo para cumprir o meu propósito, para ser feliz e para ser bem remunerado pelas horas que eu dedico em cada projeto. Eu falo que esse é o meu sonho de consumo, né? Eu tô caminhando para isso. Ainda vivo num caos absoluto, mas eu já consigo me envolver com as iniciativas que fazem sentido para mim. Ganho igual eu ganhava quando eu era executiva? Não. Mas sou muito mais feliz, te garanto. Então, a gente precisa discutir esses assuntos. É verdade. Essa semana, na verdade, eu recebi esse artigo de um amigo tem quase 30 dias. Mas eu deixei ele na escrivaninha, falei assim, vou ler, daqui a pouco eu leio. E sabe aquela coisa que você vai deixando, mas fica te lembrando que, ó, tem um negócio lá para você ler? E é um artigo da Harvard Business Review que traz, não sei se você chegou a ler esse artigo, que critérios pautarão a sua vida. Não vi. Neiva, que artigo. Eu vou olhar ele. Artigo maravilhoso. Que critérios pautarão a sua vida. Então, ele fala, né, que a teoria, né, da administração, ela não serve mais só para a carreira. Ela serve para você administrar a sua vida. Uhum. Então, que critérios pautarão a sua vida? É assim, a sua vida não é só o seu emprego. A sua vida é mais. Mas também ela não é sem o seu emprego, né? Ou o seu trabalho, no caso. Então, ele fala muito essa questão de que você precisa buscar os seus papéis e o seu investimento de tempo de uma forma em que você faz realmente essa gestão. Então, ao invés a mesma gestão ou cuidado com as finanças que você tem, é para você poder fazer com o seu tempo. Até porque finanças, né, é algo que ele pode ser mutável, né? Então, eu posso não ter nenhum dinheiro agora e amanhã amanhecer um milionário, como eu posso estar milionário e amanhecer sem nenhum dinheiro. E o tempo, não existe negociação. Então, ou você administra ele bem, ou você está perdido. Independente das escolhas que você faça, né? E nós estamos neste momento de muitas escolhas. E hoje eu me pergunto muito, né? Inclusive, vai ser a provocação do meu terceiro livro, né? Que eu estou escrevendo sobre liderança. Quem é o líder agora? Quem escolhe ser o líder agora? Perante todas essas situações que já não é mais já não é mais um lugar a se atingir, é um estado, né? Eu falo, a liderança é um estado. Você incorpora aquilo, acabou, não depende mais do seu título, né? Ou da sua carreira, ou qualquer coisa nesse sentido. Então, realmente, acho que tem bastante coisa para a gente poder discutir. Vamos ver com o pessoal que está acompanhando a gente. Gostariam de fazer alguma pergunta para a Neiva? Se vocês quiserem abrir o microfone, abrir a câmera, enfim, ou só o microfone, podem ficar à vontade também para a gente poder trocar figurinha, tá, gente? Assim a gente vai incorporando ainda mais essa nossa discussão. Nívia, enquanto o pessoal vai se preparando, uma curiosidade. Que tipo de dificuldades ou de complexidades esses altos executivos que você vem entrevistando têm trazido para suas discussões, para suas entrevistas? O que eles mais falam hoje é nessa questão de
perceberem o quanto eles precisam aprender a se comunicar cada vez melhor e que o papel deles é fazer, é muito legal. Imagina eu que sou uma pessoa oriunda da área de comunicação, ouvindo uma declaração dessa. Chega assim, eu fico extasiada quando eles falam. Mas assim, eu tenho ouvido com muita recorrência o processo de conscientização de líderes, homens e mulheres, de quanto é responsabilidade deles garantir que a comunicação seja entendida. Então, não é baixar o nível da comunicação, mas sim simplificar a comunicação para que o essencial chegue para todo mundo e seja entendido por todo mundo. Porque a gente sempre falou muito que a responsabilidade, comunicação não é o que você fala, é o que o outro entende. Mas a responsabilidade pelo que o outro entende é a sua. Então, quando eu vejo líderes verbalizando isso, eu fico muito feliz porque eu percebo que eles já introjetaram, já está no nível de consciência de que eles realmente precisam aprender a se comunicar cada vez melhor, cada vez com mais simplicidade, para que todas as pessoas entendam a narrativa, entendam o que eles estão pedindo, qual é o propósito da empresa, por que eles são relevantes. Então, só esse tipo de comunicação é muito engajadora. E a outra coisa que eu tenho ouvido muito, que também me deixa muito feliz, é o quanto o se vulnerabilizar humanizou esses líderes e fez com que eles deixassem de se sentir tão sozinhos. Porque uma coisa que a gente sempre ouviu muito de quem chega CEO, né, em grandes postos de comando, era a solidão do líder. E eles também estão percebendo nesse processo que, ao compartilharem com o time, que eles também têm dúvidas, que eles também têm que gerenciar o caos do trabalho dentro de casa, que eles não têm todas as respostas, que eles provavelmente vão cometer erros nesse processo, isso os aproximou do time com uma força que eles não tinham nenhuma dimensão que era possível. Então, são as duas coisas que mais me chamam a atenção nas minhas conversas. Bacana, muito bom. Cris, quer falar? Liguei o microfone, eu quero. Boa noite. Boa noite. Primeiro, obrigada pela oportunidade, né? Muito legal estar trocando com vocês e ouvindo, principalmente, né? Toda essa reflexão, acho que é super importante. E eu acho que eu vou fugir um pouquinho do tema, porque, né? Eu trabalho na rede de supermercados, então nós estamos num setor considerado essencial, então a gente não parou, né? Uhum. Eu sou gerente regional, eu tenho 25 lojas sob minha responsabilidade. E, assim, as lojas estão abertas e o meu maior desafio é trazer o melhor do pessoal, né, com a dúvida deles de por que a gente tem que estar aqui na linha de frente. Nós também somos humanos, nós também estamos sujeitos ao vírus, nós não somos imunes e a gente está aqui. Então, assim, o meu maior desafio é manter essa energia neles, né, para eles trabalharem e não deixá-los inseguros, né, assim, estamos correndo risco, né, e as reuniões eu faço remotamente, né, então eu faço pelo Zoom, né, pelo Meet, e eu faço com os gerentes das lojas, mas eu visito loja também, não com a mesma frequência, né, como antes, mas eu visito para mostrar também que eu estou junto com eles, tal. Mas o meu maior desafio é isso. Então, não sei se de repente vocês têm alguma dica de como eu consigo manter isso, e passar uma segurança para eles de que sim, estamos aqui, somos linha de frente, não podemos fechar a loja, a gente tem a responsabilidade de abastecer a população, e esse é o nosso trabalho, né? Mas é um desafio, então sempre eu tenho que chamar algum em particular, e seguro. Teve uma situação numa loja de uma gerente com síndrome de pânico, ela estava toda machucada,
o braço, e eu perguntei o que era, ela falou assim, eu tô lavando o meu braço com água sanitária, porque eu tenho coitada. medo. Nossa Senhora. Então, afastei ela, né, falei, vai para casa, a gente conseguiu deixar ela em casa com um salário bonificado, mas é difícil, né? E aí, sei lá, queria saber se vocês têm alguma dica e alguma orientação, dica, qualquer coisa que me ajude a manter essa pegada com eles, né? Acho que faz parte também da liderança e é um desafio que eu estou enfrentando. Cris, eu acho que tem um caminho aí, é difícil para todo mundo, né? Tudo que a gente não conhece, tudo que tira a gente da nossa rotina, ainda mais de uma maneira tão súbita, né, tão inesperada, é difícil para todo mundo. Então, tem muita gente também surtando dentro de casa, porque não está conseguindo lidar com isso, está tendo crise de pânico, crise de ansiedade dentro de casa. Então, cada pessoa é um universo e reage de uma determinada maneira. Né? A primeira coisa, acho que é a gente tentar entender cada pessoa dentro dos nossos times e tentar garantir esse respeito, essa confiança e no teu caso, no caso de quem é linha de frente, ter essas conversas bastante próximas e verdadeiras de que vocês estão investindo na segurança em primeiro lugar deles. E eu acho que a questão do propósito se aplica muito. Né? Talvez evidenciar por que vocês existem e por que vocês não podem parar de trabalhar. E por esse lado, dar esse senso de comunidade, de coletivo, é uma oportunidade incrível de vocês começarem a construir isso e trazer esse valor para o time de vocês. Vejam como vocês são especiais, como o nosso propósito, o que nos move, o que a nossa missão que a gente tem para fazer aqui em prol de todos é tão grande quanto os médicos que estão na linha de frente salvando vidas. Então, eu acho que aproveitar a oportunidade para trazer esse senso de pertencimento, esse propósito e mostrar o quanto é relevante o trabalho de cada um deles, pode minimizar, não estou dizendo que vai resolver, não vai resolver, porque o grau de segurança coletivo também é muito grande e a gente quer se proteger, a primeira coisa que a gente quer é se proteger e proteger as pessoas que a gente ama, ponto. Então, quando você vai para a rua todo dia trabalhar, por mais que você vá proteger, por mais que você tenha todos os equipamentos, por mais que você tenha todos os procedimentos de segurança, você vai com medo. Você vai, eu vou no supermercado ali, parece que eu estou indo para a guerra e eu volto morrendo de medo de ter trazido o vírus para dentro de casa. E eu não estou trabalhando na linha de frente. Então, a gente precisa realmente garantir isso, mas ter essas conversas humanas. E tentar trazer esse senso, sair um pouco só do operacional, do transacional, do dia a dia do trabalho e trazer mais essa coisa mais macro da relevância deles em prol da sociedade nesse momento. Né? Então, tentar construir essa narrativa com eles de uma maneira simples e acessível mesmo. Porque é uma coisa que a gente não tem, né? O brasileiro não tem esse senso de coletivo. Outras sociedades têm muito mais forte isso. Então, eles passaram muito melhor estão passando muito melhor por esse momento do que a gente. Mas pode ser uma oportunidade de construir isso. Então, eu tentaria ir por esse caminho. Né? Se eu tivesse na sua posição, mas não é fácil, não é fácil. Né? Então, acho que é uma possibilidade. O que você acha, Tati? Então, estou te ouvindo falar e refletindo, né, sobre a questão da Cris. Eu percebo que a área da saúde, ela fez um trabalho humanizado muito bom com os profissionais da saúde.
que precisaram estar na linha de frente. Então, transparecia a sensação de que eles estavam na linha de frente orgulhosos por estarem lá, porque existiu toda uma mídia por trás, ajudando, né, a comunicação de novo, né? Toda uma mídia por trás, ajudando, empoderando, né, falando, poxa, como vocês estão sendo importantes pra gente. E quando a gente pensa nessas, né, nas áreas de necessidades básicas que a gente tem, eu acredito, Cris, que trabalhar esse senso, né, do propósito, do porquê, do motivo desse segmento de vocês, tão importante quanto o alimentício, né, estar ativo, ajudando, né, com que todo mundo consiga continuar se alimentando com a qualidade que precisa, né, então eu acho que esse senso, né, o trabalhar esse senso, como a área da saúde fez, mas agora voltado para o seu segmento, né, então talvez algumas campanhas, inclusive, né, de eles como super-heróis, eles como pessoas extremamente importantes, como nós tivemos na área da saúde, eu acho que talvez possa, né, minimizar, como a Neivia disse, não é que não vai ter, né, na área da saúde também tem as pessoas que têm medo, né, que não estão felizes de precisar estar indo todos os dias trabalhar e tudo mais, mas eu acho que você minimiza pelo menos a massa, e eles precisam se sentir realmente reconhecidos, né, acho que é essa a palavra, e sair do operacional, né, porque não é o vender um pacote de arroz, né? É você poder estar lá para poder alimentar uma família, um pai, uma mãe, uma pessoa que talvez esteja doente em casa, né? E então, assim, eu acho que precisa transcender a operação, né, do processo para voltar para o propósito, e com certeza vocês estão fazendo um trabalho brilhante. Aqui na nossa cidade, nós tivemos 2 supermercados que optaram em funcionar 24 horas para tirar aquela coisa do horário de pico, das pessoas irem e tudo mais. Então, assim, eu vejo que todo mundo está buscando dar o seu máximo, e com certeza vocês que estão nessa linha de frente precisam merecer todos os nossos aplausos mesmo, né? E eu acho que talvez, Cris, uma outra possibilidade também seja fazer campanhas com os clientes, para os clientes reconhecerem. Eu, por exemplo, quando eu tenho saído pouco, porque eu já fazia tudo muito online, então nunca gostei de ter trabalho com essa coisa operacional de casa, então eu já tinha todo um esquema com os deliveries possíveis. Mas eventualmente eu preciso ir comprar alguma coisa que faltou. Meu marido já tem mais de 60 anos, então eu procuro ir. E o que eu faço quando eu vou para o caixa, ou quando eu preciso perguntar alguma coisa, eu olho no olho de quem está me atendendo e eu agradeço. Legal. Porque isso faz toda a diferença. Nós temos uma tendência de invisibilizar as pessoas que estão uniformizadas, a gente não enxerga elas, né? Então, por exemplo, quando eu vou passar no caixa, eu converso com a moça do caixa e ao final eu agradeço, porque ela está ali para servir a gente, para que a gente possa estar todo mundo em segurança. E eu sei que isso é uma coisa super pequenininha, mas que muda o humor da pessoa, é um reconhecimento, né? E não me custa absolutamente nada, e eu estou fazendo de coração. Então eu faço isso. As 2 interações que eu tenho, né? No supermercado e na farmácia, mas eu faço. Eu acho que se cada um de nós fizer isso, a gente consegue construir esse senso. Então, talvez sensibilizar os clientes para que eles agradeçam. Eu ia falar isso, né? Talvez a campanha seja sensibilizar os clientes e que os colaboradores possam realmente se sentir reconhecidos, né? Sim. Verdade. Obrigada, nossa, muito bom ouvir vocês. Muito bom. Obrigada. Aqui a Aliança, ela disse que ela estava tomando todos os cuidados necessários, mas ela precisou fazer uma endoscopia, e aí o resultado, né, foi contaminado com Covid, depois passou para o esposo também. Enfim, independente de onde a gente atua e do segmento,
nós estamos vulneráveis realmente a passar por essa situação. Então, acho que é a preparação da cabeça, da família, tomar todos os cuidados realmente que são necessários para que a gente possa passar por esse momento sem tanto medo, né? Sem realmente se sentir acuado, porque não é o tipo de coisa que não tem o que fazer, né? É o tipo de coisa que a gente só pode se cuidar mesmo. Sim. Bom, Nívia, muitíssimo. O tempo voou, né? Eu olhei para o relógio agora, acabou. É bom quando começa a conversar, né? É sempre uma delícia muito grande estar com você, Nívia, muito grande. Quero te agradecer de todo o coração novamente por esse apoio. Deixar, né, aqui com o pessoal as suas redes sociais. Não sei se você chegou a colocar no slide, depois a gente... Não, depois eu até... Deixa eu parar de compartilhar que eu consigo abrir aqui uma apresentação que tem, e aí eu já vi isso. Deixa as suas redes sociais também. Deixa eu abrir aqui. Isso, peraí. Para que a gente possa continuar esse diálogo, né? Para que a gente possa levar para outras esferas e dar continuidade naquilo que a gente começou nessa noite. Sem dúvida, sem dúvida. Eu abro aqui e aí já fica para todo mundo ver. Peraí. Aqui. E aí, quem quiser já olha tudo. Adoro essa foto, adoro. Então, aqui estão todos os meus contatos, as redes, o LinkedIn, está aqui o QR Code. Eu sempre faço um disclaimer que o meu LinkedIn eu não consigo mais aceitar ninguém, porque eu já tenho 30 mil conexões, mas vocês podem me seguir, o LinkedIn limita, né, o número de conexões, mas vocês podem me seguir e vocês vão ter acesso a todo o conteúdo que eu produzo muita coisa, tem uma série que chama Diversidade e Inclusão, que eu falo de liderança, de todos esses aspectos que a gente conversou, é só assinar os meus artigos e vocês recebem sempre que eu publicar. A cada 15 dias eu publico um artigo novo. Tem também uma série que chama O que Podemos Aprender, que eu falo sobre os líderes que me inspiram, também a cada 15 dias. Então tem vídeo, tem meu canal no YouTube que chama Justa Causa. Então tem muita coisa, muito conteúdo livre para vocês consumirem e sempre que precisarem é só me acessar. Prioritariamente peço que me acessem pelo LinkedIn, que é onde eu tenho mais agilidade de resposta, porque às vezes as pessoas me mandam uma pergunta no Instagram, até eu conseguir chegar lá, já passou o tempo e eu não consigo ver. Então, no LinkedIn eu sempre estou conectada, eu sempre vejo. É isso mesmo. Muito bem. Nívia, muito obrigada. Gente, muito obrigada pela participação, pela presença de vocês novamente. Então, mais um Meeting RH. Semana que vem não temos talk com especialista, mas nós temos Circuito Mulher em Ação, né? Mais um evento super bacana que a gente está tentando trazer conteúdo de muita qualidade para a gente trabalhar o universo da mulher. E aí, com uma grande novidade nessa edição, nessa quarta edição, porque já que é para sonhar grande, tem que sonhar grande, já que tem que sonhar, que sonhe grande. Então, nessa edição, nessa quarta edição, a nossa meta está sendo de chegar aos 9 países de língua portuguesa. Nós conseguimos já, pelo menos, acho que 6 representações, e acredito que a gente vai bater a nossa meta, conto com vocês aí também, Nívia, apoiando. Opa! Que tem sido o nosso grande desafio, poder realmente levar conta de qualidade nos nossos diversos papéis, né? Muito bom, muito bom. Fiquem com Deus, muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada, Tati, pelo convite. Tchau, gente.